Dizem que na época da Quaresma, coisas estranhas acontecem no interior. Coisas que o povo da cidade grande não acredita. Mas quem já viveu no mato, sabe? Chega mais perto, meu filho, que essa história não é para ser ouvida de longe. Foi numa sexta-feira da Quaresma, lá para as bandas do interior de Goiás, numa estrada de terra que ninguém passava depois das 6. Naquela época o povo dizia que não podia varrer a casa de noite, não podia falar alto depois da meia-noite, e muito menos sair chamando o nome dos outros no escuro, porque é na Quaresma que ele anda solto. O lobisomem. Seu Anselmo jurava que viu, voltando do curral, tinha uma coisa grande, peluda, com os olhos vermelhos feito brasa, atravessando a estrada num pulo só. E não era cachorro, não. Cachorro nenhum fica em pé daquele jeito. Dizem que era filho mais novo de uma família grande, que carregava sina, desde o nascimento. Mas isso eu conto no próximo relato. Na Quaresma, não duvide do que anda na noite. Gente, eu não gosto muito de contar isso, porque quase ninguém acredita. Mas o que aconteceu naquela noite ficou marcado em mim como uma cicatriz que nunca some. Eu era muito pequena. Devia ter uns 5 anos. A gente morava no interior de Goiás, numa casinha simples de madeira, daquelas que estalam quando o vento bate mais forte. Naquela época nem todo mundo tinha energia elétrica, e nós não tínhamos. À noite, a luz vinha de lamparina e o som que preenchia a casa era de um rádio a pilha. Nossa casa ficava no final do setor. O quintal terminava num pasto grande, onde dormiam o gado e alguns cavalos. A gente criava galinhas também, que dormiam num poleiro perto do ranchinho. Era tudo muito simples, mas era nosso. Era tempo de Quaresma. Meu pai não estava em casa naquela noite. Só estávamos nós, minha mãe e 5 filhos pequenos. Eu lembro que estávamos todos sentados ouvindo o rádio, aquele chiado misturado com música antiga. Já era tarde, mas ninguém queria dormir. Foi então que os cachorros começaram. Eram 3 muito bravos, mas o jeito que eles latiam naquela noite não era normal. Não era latido de alguém passando na estrada. Era um latido desesperado, feroz, como se estivessem enfrentando algo que não deveria estar ali. Minha mãe na mesma hora desligou o rádio. O silêncio ficou pesado. De repente, as galinhas começaram a se bater no poleiro, fazendo um barulho ensurdecedor. Elas se espalharam pelo quintal, cacarejando como se o próprio inferno tivesse descido ali. O gado, que sempre dormia tranquilo no pasto atrás da casa, saiu em disparada. A gente ouvia o barulho das patas correndo na terra. Os cavalos relinchavam alto, nervosos. Eu senti um frio que subiu pelos pés. A casa não era segura. Era madeira fina. E então aconteceu. Algo começou a arranhar o rancho. Um som, como garras passando devagar pelas tábuas, de um lado para o outro, rasgando a madeira. Scraash! Os cachorros avançavam. Rosnavam, brigavam. E então a gente ouvia eles sendo jogados longe, como se algo muito mais forte estivesse ali fora. Minha mãe nos puxou para perto dela. Ela não tinha arma. Não tinha como defender 5 filhos pequenos. Ela só podia fazer uma coisa: orar. Ela começou a rezar alto, a voz tremendo, a lamparina balançando, e aquele barulho, aquelas garras tentando forçar a entrada. Eu lembro do som do rosnado. Não era de cachorro comum. Era mais grave, mais pesado. Parecia um cão, mas ao mesmo tempo tinha algo diferente. Algo que não parecia natural. Aquilo lutou com nossos 3 cachorros por horas. Horas que pareceram eternas. A madeira do rancho tremia. As galinhas gritavam. E a gente só chorava agarrado na saia da minha mãe. Ela rezava mais alto: Senhor, protege meus filhos. De repente, os barulhos começaram a diminuir. O rosnado ficou distante. Os cachorros ainda gemiam. E o céu começou a clarear. Quando o sol já estava bem alto, minha mãe criou coragem e abriu a porta. O que a gente viu, eu nunca vou esquecer. Os 3 cachorros estavam espalhados pelo quintal, todos machucados. Cortes profundos pelo corpo, como se algo tivesse rasgado eles com unhas afiadas. Nas madeiras do rancho, marcas fundas de garras, longas demais para serem de cachorro comum. Muitas galinhas estavam mortas, espalhadas, e havia um rastro de destruição que seguia em direção ao pasto. E depois simplesmente sumia. Minha mãe ficou em silêncio por muito tempo. Depois ela disse que no meio da noite, enquanto rezava, ouviu a coisa rosnar perto da janela. Ela jurava que parecia um cachorro, mas não era. Até hoje, quando lembro daquela Quaresma, daquela noite, daquele rosnado,
Eu tenho certeza. Não era bicho comum. Era lobisomem. E até hoje eu não gosto de lembrar, porque às vezes, no silêncio da madrugada, parece que eu ainda ouço aquelas garras passando na madeira. Scratch!